Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 10 de julho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 11. Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Ó Senhor Jesus, vamos aproveitar esse conteúdo, invocando o nome do Senhor, exercitando o Espírito, para que o Senhor nos dê nesse espírito de sabedoria, de revelação, para a gente compreender aquilo que Ele quer falar conosco, de maneira específica. O importante sempre diante da palavra, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. Ó Senhor Jesus, Ele sabe a nossa necessidade, Ele sabe aquilo que a gente precisa ouvir, que Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e o 2 e o 9. Senhor Jesus. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor Jesus. Agora capítulo 5, do versículo 1 ao 13. Senhor Jesus. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver que se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que foste tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso tereis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Ó Senhor Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 8 e versículo 11. Senhor Jesus. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Senhor Jesus. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje,
Como ter discernimento do que é pecado. Ó Senhor Jesus. A igreja em Corinto se deixou misturar com a cultura e costumes que eram próprios da sociedade em que viviam. Isso fez com que perdessem a sensibilidade ao pecado, pois não havia neles um sentimento de reprovação. Simplesmente aceitaram aquele pecado como algo sem importância. Eles não tinham luz para ver como Deus via aquela situação. Precisamos da luz do Senhor. Hoje, vamos ver alguns princípios básicos para lidar com esse tipo de problema. Como ter discernimento do que é pecado? Como não nos tornarmos cúmplices das obras infrutíferas das trevas? Ó Senhor Jesus! Em primeiro lugar, nossa comunhão não é mais com o mundo, mas com o Pai. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Amado leitor, a primeira epístola aos Coríntios começa falando que fomos chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Creia, você foi chamado, separado e hoje pertence a Deus, chamados à comunhão de seu Filho e não à comunhão do mundo. Muitos filhos de Deus têm achado normais as coisas mundanas porque têm tido comunhão com o mundo. Essa palavra de Deus expõe coisas contra as quais Deus se posiciona. Como temos a coragem de dizer que não somos contra elas? A nossa comunhão deve ser com o Pai, com seu Filho e com os irmãos, não com o mundo. Ó Senhor Jesus! Em segundo lugar, para discernirmos o pecado, precisamos andar como filhos da luz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Atentemos para o fato de que logo após falar de comunhão, o Senhor fala sobre andarmos. Como você tem andado? Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, a palavra de Deus diz que estamos mentindo. Portanto, basta de sermos coniventes com o pecado e cúmplices das obras das trevas. Vamos posicionar-nos e andar como filhos da luz. Ó Senhor Jesus! O resultado desse andar será termos discernimento do pecado. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue purifica porque reconhecemos que pecamos, e ao reconhecer o pecado, por meio da comunhão com o Pai e da comunhão com a Igreja, arrependemos-nos e podemos aplicar o sangue de Jesus para sermos purificados de toda e qualquer impureza. Essa é uma experiência que dia após dia todo cristão deve ter. Ó Senhor Jesus! Por fim, em terceiro lugar, precisamos saber que quem nos traz o discernimento do pecado é o Espírito. Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Lembre-se, todo filho de Deus tem o Espírito. E segundo essa porção, quando o Espírito chega, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que se estou no Espírito, tenho discernimento a respeito do pecado. Discernimento a respeito daquilo que Deus determinou para mim, sua justiça. E discernimento a respeito do dia
em que estarei diante do tribunal de Cristo, o juízo. Portanto, o caminho para termos cada vez mais discernimento do pecado é intensificar nossa comunhão com o Pai e com o corpo de Cristo, andar como filhos da luz e nos encher cada dia mais do Espírito. Essa era a necessidade da igreja em Corinto. Essa é a nossa necessidade de hoje. Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Se a gente não vê, né, a necessidade de a gente exercitar o Espírito, né, de a gente tocar mais na palavra, de a gente intensificar o nosso viver, a gente não vai dar valor para aquilo que o Senhor está falando. Deus ele já mostrou a sua posição. Ele já mostrou aquilo que Ele quer, né, e aquilo que Ele não quer. Ó Senhor Jesus. Agora a gente não pode ficar em cima do muro, né? Ficar ali indeciso, o inimigo está ganhando terreno. A gente tem que se apartar, né, daquilo que não é de Deus, né, e nos voltar para aquilo que é do Senhor. Não tem como a gente ver algo de Deus e simplesmente não tomar decisão nenhuma. Ó Senhor Jesus. Né? A gente não pode simplesmente ouvir a palavra, achar a palavra boa, né? Não, é verdade, isso aí é verdade, e não mudar nada. Senhor Jesus. Né? O Senhor falou para a gente lançar fora o velho fermento. Né? Assim também como um fermento da maldade, né? da impureza. Senhor Jesus. Né? Às vezes até assim, no início, né? Até é normal. Poxa, eu crio um Senhor agora, estou aprendendo a palavra, né? Aí eu tenho o meu viver, as coisas que eu faço de maneira normal, né? As coisas do dia a dia. Mas depois eu não consultar o Senhor sobre isso, né? Ó Senhor Jesus. Né? A gente às vezes acontece isso, né? Tem pessoas que às vezes ela pede seu conselho, você vai lá, aconselha, ó, irmão, a palavra nos diz isso, né? Tá mostrando isso e aquilo e tal. A pessoa fala assim, ah, mas eu não vi isso ainda, mas também não busca o Senhor para ver. Você só vai conseguir ver se você estiver diante da luz do Senhor, né? Senhor Jesus. Né? Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, não é do jeito que eu quero, não é na minha luz, né, Senhor Jesus. Né? A gente mantém comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, né, buscar o Senhor, andar na luz como o Senhor está na luz. Andar junto com o Senhor, junto da luz, não é nas coisas que eu considero como luz, né, Senhor Jesus. A gente aprende, poxa, legal, aprendi isso aqui, que bom. Ó Senhor Jesus. Né? Ah, isso aqui foi luz para mim, isso aqui, né, Senhor Jesus, né, me ajudou. Mas a palavra fala, né, que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser luminoso. Mas porém, se os nossos olhos forem maus, né, eles vão ser trevas. Né? E o nosso corpo, né, vai produzir grandes trevas também. Né, Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender, né, a olhar de maneira boa, ou seja, olhar as coisas no Espírito. A única maneira, como eu já falei aqui, né, a gente não deve viver pelo certo e pelo errado, pelo bem e pelo mal. Né? Senhor Jesus, isso é bom, isso é ruim, mas simplesmente viver pela vida de Deus, deixar que Deus decida o que é bom, o que é ruim, né? O que é do Espírito e o que não é. Então, a gente julgar o que é bom, o que é mal, é o que é do Espírito, o que não é do Espírito. E você só vai conseguir fazer isso discernindo o Espírito, exercitando o Espírito. Ó Senhor Jesus. Né? Aqui em 1 João ele também fala, né? A mensagem que da parte dele temos ouvido, vos anunciamos é essa, que Deus é a luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Uma coisa é você andar na luz, outra coisa é você dizer que está andando na luz. São coisas completamente diferentes. Conhecer a vontade de Deus é uma coisa, cumprir a vontade de Deus é outra coisa. Mostrar, né, a sua vontade, Deus faz isso. Ele está sempre procurando nos mostrar a vontade dele, nos mostrar a palavra dele, mas praticar é sua escolha. Não é porque você ouviu algo de Deus que automaticamente está tudo certo. Ah, Deus já me falou isso, então está tudo certo. Não, Ele te falou, agora você precisa cumprir, você precisa escolher. Senhor, Jesus, é uma escolha diária. Ó Senhor Jesus. E aí Ele quer falar conosco, né, usando esse exemplo da igreja em Corinto. A gente tem que ver que a Epístola aos Coríntios é a epístola para nós, epístola para o viver da igreja.
mostrando para nós que o mundo está intensificando o pecado. A gente vê, cada dia está pior, a gente precisa identificar isso. Né? Cada dia coisas, né, coisas que antigamente eram ruins, hoje as pessoas acham como normal. Né? Tem uma frase que eu tenho ouvido muito na internet, né? A gente está vivendo numa sociedade onde o poste está fazendo xixi no cachorro. Né? Senhor Jesus. Né? Então a gente tem que... Só que hoje as pessoas já estão achando tudo isso normal. Né? O normal é o quê? O cachorro faz xixi no poste. Mas hoje o poste faz xixi no cachorro e todo mundo fala, isso é normal, está tudo ao contrário mesmo e vamos seguir. Não, a gente tem que, peraí, vamos arrumar esse negócio aqui. Vamos fazer o cachorro voltar a fazer xixi no poste. Né? Senhor Jesus. Então pelo menos tem que dizer para a pessoa assim, olha, talvez para você o poste está fazendo xixi no cachorro, mas olha, o meu cachorro na minha casa, no meu poste, é o cachorro que faz xixi no poste. Agora, se no que você está fazendo, se o poste está enchendo o cachorro, o problema é seu. Né? Senhor Jesus. Agora, eu não vou tomar isso como normal. Né? Se você quer viver aí nos postes fazendo xixi no cachorro, então você faz isso aí pro lado de lá. Aqui, o cachorro é que vai fazer xixi no poste. Né? Ó Senhor Jesus. Eu usei um exemplo assim, bem fraquinho, assim, para a gente poder perceber. Né? Essas coisas precisam chamar a atenção para nós. Né? Hoje a gente vê aí, né, na sociedade coisas que eram para as pessoas estarem atentando para uma coisa, estão atentando para outra coisa. Né? Senhor Jesus. Né? Eu vi um tempo atrás, né, uma reportagem mostrando, né, o cara invadiu a casa para roubar várias vezes. A primeira vez o cara foi lá, chamou a polícia, levou o bandido. Aí o bandido, depois de um tempo, voltou, assaltou a casa do cara de novo. Aí eu não lembro se foi a segunda ou a terceira vez que o cara fez. O cara tatuou na testa do bandido, né, que ele era ladrão e vacilão. Aí aconteceu, o cara foi preso e o bandido que roubou a casa dele foi solto. Né, Senhor Jesus. Né, e aí depois desse mesmo bandido, né, depois de, né, vários meses, né, o cara estava na prisão e o bandido na rua. E ele foi preso várias vezes, depois acho que da terceira ou quarta vez que ele foi preso, né, aí, né, a polícia tem que escrever lá o nome do cara, fulano de tal, vulgo, né, um apelido, como que o cara era conhecido. Ele já tinha sido preso tantas vezes que todo mundo já chamava ele de, né, ladrão e vacilão. Então perguntaram para ele, qual o seu apelido? Ele mesmo respondeu para a polícia, olha, meu apelido é ladrão e vacilão. Então ele já estava sendo conhecido dessa forma de tanto que ele estava roubando. Né? E o cara que tatuou a testa dele, que é um cidadão honesto, estava preso na cadeia. E ele na rua roubando. Né? O poste estava fazendo xixi no cachorro. Ó Senhor Jesus. Né? E aí, quando a polícia foi lá e escreveu, né, falou assim, qual é o seu apelido? Ele mesmo falou, não, eu sou ladrão vacilão. A polícia foi lá e escreveu. Alguém foi, viu aquilo ali que a polícia anotou e foi processar a polícia. Porque escreveu que ele era o ladrão e vacilão. Ele respondeu que ele era o ladrão e vacilão, porque já era a quarta vez que ele estava sendo preso em menos de um ano. E enquanto isso, o outro cara estava na cadeia e ele na rua praticando roubo. Senhor Jesus. Então a gente não pode tomar isso como normal. Né? Que eu estou falando num caso de roubo, mas a gente tem que ver outras situações, né, do nosso dia a dia. A gente não pode fazer o contrário daquilo que a palavra fala. Deus mostra algo e a gente não se importa, a gente não se posiciona do lado de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí depois a gente quer cobrar de Deus, né? Senhor, vou fazer tal coisa, o Senhor não me abençoou, Senhor, por que aconteceu isso comigo? Poxa, Deus se posicionou aqui, você está lá do outro lado. Né? Depois não adianta reclamar. Né? Pessoas que reclamam, não sou abençoado, não sei isso e aquilo. Poxa, Deus está dando tudo na mão da pessoa, ela não valoriza. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender a olhar as coisas da maneira correta. A gente não pode ficar vendo com a visão do mundo. O mundo está invertido. O mundo é contrário à vontade de Deus. Né? Senhor Jesus, a gente não pode ser um com isso aí. Né? Como tocou aqui, a igreja de Corinto estava misturada com a cultura e o costume da sociedade que eles viviam. Isso naquela época. Hoje está muito pior. Né? E aí eles foram perdendo a sensibilidade. Se a gente não atentar para essas coisas do mundo, a gente vai achar tudo isso normal. Não, o ladrão tem que estar na rua, não, mas o inocente tem que ir para a cadeia. Né, Senhor Jesus, o que a sociedade está fazendo? Está pegando o inocente e invertendo o papel. Né, Senhor Jesus.
né? Pega o ladrão no ato, né? Aí leva ele para a cadeia, no dia seguinte ele está na rua, mas o cara que prendeu o ladrão, não, você não podia ter feito isso. Aí o cara fica 1 ano, 2 anos na cadeia. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente tem que cumprir a justiça de Deus, né? Aquilo que Ele quer, aquilo que Ele determinou para nós como retidão, e não como a sociedade está determinando, né? Senhor Jesus, a gente precisa de luz, né? Da luz do Senhor, para a gente conseguir ver, né? Pelo menos o básico, né? Senhor Jesus, ter uma base, né? Para a gente poder caminhar, para a gente poder avançar na vontade de Deus. Aí sim Ele vai nos abençoar, né? E vai mudar a nossa situação, vai mudar a nossa sorte, vai transformar a maldição em bênção. Ó Senhor Jesus, né? Então ele tocou aqui, né, alguns aspectos, 3 aspectos aqui, né? Em primeiro lugar, a gente não pode mais ter comunhão com o mundo, precisa ter comunhão com o Senhor. Ou seja, o que é ter comunhão com o mundo? O mundo vai lá e mostra algo e você sabe explicar direitinho. Não, no mundo está acontecendo isso por causa disso, daquilo, assim. Aí você fala, tá bom, então é tudo normal. Porque você está, né, você está na razão do mundo, né? Foram lá e te explicaram, não, isso aqui é importante por causa disso, daquilo, e você vai lá e concorda. Isso é sinal que você está em comunhão com o mundo, você está procurando as explicações do mundo. Nossa comunhão é com Deus, nossa comunhão é com o Senhor, é com o corpo, é com Cristo, com o corpo de Cristo. Nós fomos chamados para ser santos, para invocar o nome do Senhor. Santos, né, chamados para ser santos com todos, em todo lugar. Os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, precisam invocar o nome do Senhor em todo lugar. A gente não pode ser cristão só nas reuniões, não podemos ser cristãos só na hora que a gente está junto com os irmãos. A gente precisa ser cristão em todo lugar, sempre invocando o nome do Senhor. Nós fomos chamados, separados, né, e hoje nós pertencemos ao Senhor, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa ter comunhão com o Senhor, entender as coisas do Senhor e não as coisas do mundo. Às vezes as pessoas ficam pesquisando isso, aquilo do mundo, vai lá, pega lá, bota, né, na internet, lá pesquisa, mas não querem ir diante do Senhor para perguntar o significado da sua palavra, qual a direção de Deus. Ó Senhor Jesus, Deus nos chamou para ter comunhão, Ele está disponível, basta a gente tomar uma atitude, né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, se a palavra de Deus está expondo essas coisas que Deus é contra, né, que Deus se posiciona contra, né, ele pergunta aqui, né, como que a gente tem a coragem de dizer que a gente não é contra aquilo que Deus é contra? Ó Senhor Jesus, o que eu estou falando aqui não é de preconceito, como muitas pessoas entendem errado a palavra, né, eu já falei, né, a gente precisa fazer separação, o pecador e o pecado, são duas coisas diferentes. Hoje as pessoas estão querendo atacar o pecador. Não, o pecador você tem que amar ele, buscar ele, né, ali cooperar para que Deus ganhe ele, sem condenar o pecado. Né? Senhor Jesus, ame as pessoas, busque as pessoas, mas o pecado não. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, então a gente tem que se posicionar, né? A gente tem que ter coragem de se posicionar ao lado de Deus e não o contrário. Ó Senhor Jesus. Segundo lugar, a gente, para poder ter discernimento, a gente tem que andar como filhos da luz. Né? Por isso que ele pergunta, né? Logo depois de falar de ter comunhão com o Senhor, o resultado é você andar. Você precisa conversar, ter comunhão com Deus e praticar. Praticar é andar, né? Senhor Jesus. Então isso que eu estou mostrando para nós, né? Se você só fica só no falar, não, Deus me falou e eu estou falando que eu estou fazendo. Isso não é a vontade de Deus, é praticar mesmo, é viver, é se posicionar e andar como filho da luz, né? Senhor Jesus, como aqueles que levam Cristo para as pessoas. Ó Senhor Jesus. Né? E o terceiro ponto aqui, né, é a gente saber que nos traz esse discernimento é o Espírito. Sem exercício do Espírito não tem como. Deus vai falar, a gente não vai conseguir identificar a voz de Deus. Né? Aí a gente vai acontecer, sabe o que? Vai se voltar contra o Senhor. Né? Vai ter essa coragem, né, de não se posicionar ao lado de Deus, né, ficando do lado do mundo. Né? E quando vem o Espírito, é o Espírito que convence, é o Espírito que dá discernimento, né, Senhor Jesus. Temos que ganhar, né, a percepção do Espírito. Né? Já passou da hora da gente perceber a importância do Espírito na nossa vida. Todo filho de Deus tem um Espírito.
né? O Senhor, ele pagou um alto preço por isso, ele resolveu já esse problema. Não é de acordo com a nossa vontade de ser aquilo, o Espírito está dentro de nós. A gente precisa exercitar o Espírito, nos arrependendo, tendo comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, né? O pecado, ele quer nos envergonhar, quer nos sujar para você ficar longe de Deus. Foi a primeira coisa que o homem fez, né, ao comer da árvore do bem e do mal, né? Ao receber, né, ao ser injetado no homem o pecado, foi fugir de Deus, foi se esconder. Não dá para fugir nem se esconder de Deus, né, Senhor Jesus. Então a gente tem que ter logo essa clareza. Se não adianta me fugir, eu preciso me arrepender, eu preciso ir diante do Senhor, preciso ter comunhão com o Senhor, aplicar o seu sangue, é o sangue do Senhor que vai nos purificar. Não é os nossos arrazoamentos. Ah, Senhor, eu pequei, mas também a culpa foi do fulano, porque aconteceu isso é tomar a forma do mundo, isso é ter comunhão com o mundo, isso é usar de malícia, tentar subornar Deus com as nossas razões. Ele precisa parar, né, com isso e diante do Senhor, Senhor, me ajuda a me arrepender, me ajuda a ter visão completa, Senhor, para poder estar totalmente limpo, Senhor, para não voltar a fazer. Se sempre ficar algum resquício, alguma coisa, a gente vai sempre voltar no mesmo problema. O Senhor, ele quer nos purificar pelo seu sangue, pelo dia a dia. Por que Deus nos purifica com sangue? Quando ele, né, nos cobre com seu sangue, não sobra mais nada. O que dá para ver é só sangue. E a Bíblia fala que, né, o sangue, ele torna nossas vestimentas brancas, alvas como a neve. Né, Senhor Jesus, né? Joga sangue, aí fica branco. Né? Só Deus pode fazer uma coisa dessa. Ó Senhor Jesus. Mas o mundo, ele quer nos sujar, né? E às vezes não quer nos sujar com uma lama, né? Ele quer nos dar o colorido, para você ver, olha que mundo bom, que coisa boa. Ah, o mundo não é tão ruim assim. Ah, eu posso fazer isso aqui e também posso fazer isso aqui para Deus. Aí vai misturando, aí o inimigo vai só ganhando terreno. Daqui a pouco você vai se afastando, se afastando, se afastando. Ah não, vou fazer só as coisas do mundo, deixa as coisas de Deus para lá. É isso que o inimigo vai ganhando pouco a pouco, né? Ó Senhor Jesus, vai enganando, né? Então quando você está no Espírito, é o Espírito que te convence. Não é ninguém, né, discursando, não é mostrando a razão. É você estar no Espírito. É simplesmente você perceber que aquilo ali que está sendo falado é verdade. Então, mas como já falei, uma coisa é você saber, uma coisa é você ser convencido, outra coisa é você ser convertido. Com Deus, ele não nos quer convencer, ele quer nos converter. Converter é mudar, é fazer uma virada de 180 graus. Eu estava indo para lá, ouvi a voz de Deus, agora eu vim para cá. É mudar de direção, não é simplesmente dar uns passos para trás e continuar virado para lá. É virar, é você mudar completamente. Estou dando as costas para as coisas desse mundo. Deus, quando estabeleceu o tabernáculo, o povo, as 12 tribos ficavam posicionadas na ordem que Deus estabeleceu ali, e todas elas de frente para o tabernáculo, de costas para o inimigo. É isso que eu quero mostrar para nós. A gente precisa aprender a olhar para o Senhor, exercitar o nosso espírito. O Espírito vai nos dar discernimento a respeito do pecado, a respeito da justiça, ou seja, aquilo que Deus determinou para cada um de nós, e também vai nos dar discernimento quanto ao juízo. Nós vamos prestar conta de tudo, daquilo que você buscou para a sua vida, aquilo que você deixou de buscar diante de Deus. Não adianta depois dar desculpa para o Senhor, Senhor, segui esse caminho aqui porque foi o que apareceu para mim. Não só eu falo para você, não, você sabia que tinha que me buscar, você sabia que tinha que me buscar e você não buscou. Você ficou nas suas reclamações, seus arrazoamentos, mas olha, não quero nem saber, eu te dei o Espírito. Hoje é misericórdia, Deus vem, fala de novo. No dia do tribunal, acabou a misericórdia. Ele vai vir e falar, ó, isso, preto, branco, sim, não, pronto, acabou. Então hoje a gente tem tempo ainda de se arrepender, de buscar o Senhor. A cada manhã, Deus renova suas misericórdias. Você dormiu, acordou de manhã, oba, mais um dia que Deus me deu uma oportunidade. Então você precisa ter comunhão com o Senhor. Sempre ao deitar, Senhor Jesus, a Bíblia fala, em paz me deito, logo o sono vem, pois só tu, Senhor, me faz seguro repousar. Então antes de deitar a gente precisa ir diante do Senhor, ver como foi o nosso dia, como foi o nosso desfrute. E ao levantar, Senhor, muito obrigado, mais uma oportunidade de avançar, de ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, então o Senhor quer nos mostrar, não só a questão do pecado. Não adianta só você ver o que é pecado e também não tomar atitude. Vê o pecado, se arrepende, volta ao Senhor. Mas também busca o Senhor para que o Senhor possa te mostrar a sua justiça.
Então o Espírito ele nos mostra essas três coisas: o pecado, a justiça e o juízo. Eu não posso só ficar diante do Senhor só para ver pecado. Ah, só eu errei aqui, amém, acabou. Não. O pecado vai te levar ao arrependimento e agora você tem que fazer, buscar a justiça de Deus, buscar o segundo item. Né? Senhor Jesus, buscar a vontade de Deus para a sua vida. E aí, conforme você vai vivendo de acordo com a vontade de Deus, você vai percebendo, vai tendo discernimento do juízo. Se eu quero edificar com ouro, eu quero edificar diante do Senhor, não fazer a minha própria vontade. Aí quando você tem clareza sobre o juízo de Deus, você vai ver assim, eu preciso resolver tal situação assim, 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 para poder estar em paz com Deus, para um dia o tribunal, o Senhor não me cobrar isso aqui. Mas se a gente não vive dessa forma, a gente vai tratar os outros de qualquer jeito, vai viver de qualquer maneira, mas quando você tem clareza de que um dia você vai prestar conta diante de Deus, você vai falar, eu preciso resolver aquele meu problema com o irmão. Preciso resolver essa situação desse pecado na minha vida. Eu preciso fugir disso aqui. Preciso resolver isso e aquilo. Porque um dia eu vou prestar conta para o Senhor. Hoje é misericórdia, naquele dia não. Então se eu tenho plena clareza disso, eu preciso usar o dia que se chama hoje para ir diante do Senhor. A gente sabe que nem sempre essa palavra, principalmente a palavra dessa semana, está um pouco mais assim, concentrada em nós, e no nosso arrependimento, no nosso voltar ao Senhor. Mas o Senhor ele precisa que nós tomemos posição. Né? De repente, estou falando aqui essa palavra que de repente não é algo que está te agradando. Mas a gente precisa procurar, Senhor, eu quero agradar a Ti. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa ter mais discernimento do pecado, né? do juízo, da justiça de Deus, intensificando nossa comunhão com o Senhor, nossa comunhão com o corpo de Cristo, nossa comunhão, né? com os irmãos. E andar, praticar, não ficar só nos conceitos. Né? Às vezes você olha e fala assim, isso é muito difícil eu me livrar de tal coisa. Porque você está só nos pensamentos. Conforme você for andando, for praticando, você vai ver que não era um bicho de 7 cabeças. Mas era só uma questão de depender do Senhor. Ó Senhor Jesus. Aí você vai andando como filho da luz, exibindo a luz de Cristo. E vai se enchendo cada dia mais do Espírito. É isso que a gente precisa sempre buscar. Essa é a necessidade da igreja de Corinto e a nossa necessidade hoje. Né? Que Jesus seja o Senhor da nossa vida, que o Senhor esteja no trono da nossa vida, né? nos direcionando o cabeçamento de Cristo. Começa pela igreja, pela nossa obediência. Deus tem uma base, né? Para poder fazer aquilo que Ele quer, né? Conquistar tudo aquilo que Ele preparou. Então a gente precisa cooperar. Né? Então cabe a cada um de nós, vamos nos posicionar, não vamos ficar ali nos apoiando no mundo, para ter coragem, né, de se voltar contra Deus. Mas vamos nos apoiar no Senhor, né, e ter atitude, né, de realmente falar, Senhor, eu estou do teu lado. Né? Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.